Fala, povo. Mais um vídeo meu aqui na internet. E dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo sem câmera, naquele formatinho só com imagens mesmo. O tema do vídeo de hoje, né, é sobre dissonância cognitiva. Eu vou explicar primeiro o motivo de eu ter escolhido esse tema. Eu pretendo usar ele para poder responder a certos argumentos ou comentários que as pessoas fizerem nos meus vídeos, né? Muitas das vezes em debates as pessoas acabam caindo nisso, né? Então eu vou dar uma pequena definição aqui para quem não sabe. Eu não vou fazer um vídeo completo sobre o assunto, é somente uma explicação breve, né? Você está pensando que eu sou o quê? Está pensando que eu sou o pirula agora para fazer um vídeo super fodão? Eu não tenho tanto calibre para isso, né? Então eu vou fazer uma explicação bem breve, bem simples, de maneira que até mesmo uma criança consiga entender. E espero que as pessoas, né, quando caírem nisso, eu apresentar o vídeo também entendam. Vamos lá. A dissonância cognitiva foi uma teoria desenvolvida pelo professor e psicólogo Leon Festinger para poder explicar alguns fenômenos que acontecem com algumas pessoas, né, ao tentar encontrar alguma coerência nas cognições dela. A definição da palavra cognições são conhecimentos, opiniões ou crenças. Então, toda vez que eu dizer a palavra cognições, esse é o significado dela. São os conhecimentos, opiniões ou crenças de alguém. A dissonância acontece quando existe essa incoerência no comportamento ou atitude, né, de algum indivíduo, porém ele realmente acredita que está certo. Isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, né? Tem uma cultura enraizada na nossa sociedade que impede as pessoas de assumirem que estão erradas. Eu não sei se vocês percebem isso, mas todo dia tem isso, cara. Tem sempre alguém que ela age sabe, de forma muito incoerente e mesmo assim acredita que está certa. Mas por que isso acontece? Acredito eu que um dos principais motivos, né, seria de vergonha mesmo da parte delas de assumir que está errado. As pessoas têm um ego muito grande. Você pode ver que numa roda de amigos, quando você assume que está errado, eles ficam dizendo: tá vendo, otário? Então eu acho que isso meio que fere um pouquinho o ego das pessoas e por isso elas acabam teimando tanto, entendeu? Mesmo estando erradas. Eu acredito que esse seja um dos principais motivos. Quando, né, quando ocorre uma dissonância, o indivíduo ele entra em conflito interno e aí ele tenta estabelecer algum sentido na situação que ele se encontra. Isso faz com que ele até mesmo, sei lá, substitua conceitos e crenças que ele mesmo acredita para fazer que exista algum sentido no seu comportamento ou na sua ação. E ao invés disso, né, o indivíduo ele deveria simplesmente absorver novos conceitos e informações, substituindo as antigas, né, e equivocadas pelas novas, para poder acrescentar a consonância, né, e não agir de forma dissonante. A definição da palavra consonância é um antônimo de dissonância, tá bom, gente? Para quem não sabe. E antônimo significa o contrário. Vou ter que explicar direitinho mesmo, bem detalhado, porque sabe como é que é, né? Para quem não conseguiu, mesmo assim, entender essa parte mais teórica, eu vou explicar alguns exemplos, né? Mas primeiro eu vou estabelecer alguns pontos aqui, né? Que é o que pode acontecer numa dissonância cognitiva. A pessoa chega ao ponto de negar evidências, contrariar a lógica básica, sabe, a lógica básica dela mesma ou da situação. Ela começa a apelar para argumentos, né, falaciosos. Ela vai e começa a apelar para falácias. Ela começa a acreditar em algo completamente ilógico ou fantasioso. Ela começa a distorcer percepções. Ela começa a ignorar afirmações científicas. E, né, ela também pode meio que ter uma perda de contato com a realidade, em casos mais graves, como um surto psicótico, por exemplo. Mas, para quem não entendeu nada disso até agora, eu vou explicar de uma maneira citando exemplos. O exemplo de dissonância cognitiva mais famoso que nós temos, né, pelo menos que eu tenho conhecimento, é aquela clássica historinha da raposa e das uvas. Onde uma raposa está passando por um lugar e ela vê um cacho de uva muito bonito e parecia ser muito apetitoso. Então ela tentou pegar o cacho de uvas, porém ele era um pouco alto, era muito mais alto que ela, e ela pulava, tentou pegar e não conseguiu alcançar as uvas. Então ela vai embora falando assim: ah, nem queria mesmo, elas estavam meio verde.
Isso é um exemplo clássico de dissonância cognitiva. A pessoa ela ignora ou ela muda os conceitos dela simplesmente para não perder sentido na ação que ela acabou de tomar. Isso faz com que a pessoa ela perca a própria lógica ou ela deixe de acreditar nas próprias crenças somente para ter razão. E isso acontece assim no dia a dia, isso acontece muitas vezes, certo? Não é nenhuma novidade. Acho que todo mundo também meio que passa por isso e é um hábito assim horroroso, cara. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é do meu pessoal no meu ambiente de trabalho, onde eu trabalho. O pessoal lá, assim, tem um caso especial que ele é a personificação da dissonância cognitiva, onde se ele for contrariado, né, ou quando um problema do setor dele é apontado, ele sempre dá um jeito de ignorar os fatos e apontar a culpa em outra coisa de maneira completamente lógica. Ele coloca a culpa em uma coisa completamente nada a ver, sabe? Ele responde uma outra coisa e ainda assim ele tem certeza que ele está certo, sabe? Ele realmente acredita naquilo que ele está dizendo, que aquilo é uma boa justificativa para que todos os outros problemas aconteçam. Ou ele simplesmente ignora o problema do setor dele, né? Um outro exemplo também que eu posso citar para vocês de forma mais detalhada, né? Porque do meu trabalho eu não posso falar muito, não posso expor muito esse tipo de problema que pode acabar até me prejudicando. Mas certa vez eu atendi uma cliente e que ela precisava muito rápido de um catálogo, certo? E as fotos que ela tinha dos produtos dela não eram tão boas assim. Só que como ela estava desesperada por esse serviço, a gente teve que usar aquelas imagens mesmo, certo? Bom, eu fiz todo o catálogo para ela e era de uma dificuldade extrema o trabalho, porque eu tinha que recortar as imagens e esses itens do catálogo dela eram completamente detalhados, então eu tinha que recortar um a um e ir inserindo no catálogo. Foi assim, eu acredito que foi o trabalho mais difícil que eu fiz até hoje, de todos mesmo. E aí eu ainda cobrei barato dela, né? Porque eu sabia que o resultado não iria ser 100% pelas imagens não serem ótimas, mas ela falou a princípio que estava tudo bem, que ela, como ela tinha muita pressa, não tinha nenhuma escolha e que futuramente ela faria imagens melhores. Muito bem, eu fiz o catálogo para ela e ela no começo do trabalho ela me deu um adiantamento, porém ela não me pagou mais o resto depois do trabalho pronto. Eu levei algum tempo para fazer o trabalho, realmente não era fácil. E aí, né, na verdade, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu ainda não fui receber o dinheiro dela, e já fazem alguns meses que ela não me pagou. Depois de muito tempo, ela atendeu uma ligação minha e ela disse assim que ela vai me pagar, que eu posso ir lá buscar o dinheiro. E só que ela queria deixar bem claro que não era aquilo que ela queria, não ficou como ela esperava, e ainda disse que meu trabalho foi ruim, mesmo eu tendo avisado tudo isso antes, entende? Ela disse que meu trabalho foi ruim e que eu atendi ela muito mal. Ou seja, eu já tinha avisado desde o começo que o trabalho teria aquele resultado, sabe? E de forma alguma eu tratei ela mal. Eu gosto de tratar os meus clientes bem. É uma coisa que eu amo fazer. Então foi uma coisa assim completamente ilógica. Ela tentou encontrar alguma coisa para poder amenizar a situação chata que ela fez de demorar para pagar a ponto de eu ter que ficar ligando para poder cobrar ela desse serviço, entende? Isso realmente foi uma situação chata. Como eu não estou citando nomes, eu espero que isso não me traga nenhum problema. Espero que esse vídeo não fique famoso. Bom, esse também pode se encaixar em um caso de dissonância cognitiva. Ela meio que tentou usar um argumento para justificar, ela ficou chateada e por isso ela não me pagou, ou alguma coisa do tipo. Enfim, foi uma coisa completamente ilógica o que ela disse. O serviço foi feito, entendeu? No valor justo, eu não cobrei caro, muito pelo contrário, eu cobrei ainda muito barato pelo serviço. E ainda assim, sabe, ela usou uma coisa completamente ilógica para demorar para me pagar. Se ela não estava satisfeita, era só ela me pedir para que eu alterasse, certo? De maneira alguma eu disse para ela que esse trabalho não podia ser alterado. Mas, né,
isso é dissonância cognitiva, não existe lógica. Quando você for debater com uma pessoa que está se utilizando disso, ou que isso esteja acontecendo com ela, você meio que não tem muita coisa para se fazer, a não ser mostrar e apontar como aquilo está sendo ilógico. Entende? E às vezes a pessoa ela está acreditando, a mente humana consegue fazer isso. Consegue fazer com que você acredite que aquilo faz algum sentido, certo? Então, para um debate, é bom ficar sempre atento com isso, não só para que a outra pessoa caia, mas você também, entendeu? É sempre bom se desligar dos seus sentimentos e usar somente a razão, a lógica, para que esse tipo de coisa incômoda não aconteça, certo? Se você se depara com alguém que assume estar errado, ao invés de zombar dele, elogie a atitude dele. É uma dica que eu estou dando assim para você que está assistindo esse vídeo, para encorajar ele a sempre melhorar os conceitos dele, sabe? Zombando dele ou soltando aquele clássico, tá vendo, otário? Você vai desencorajar ele a tomar essa atitude em ocasiões futuras, entende? Você meio que, né, vai estar passando a ideia de que sempre vai ser ruim assumir aquilo, de que vai ser humilhante. Então, por favor, pessoal, não façam isso quando uma pessoa assume que está errado. Muito pelo contrário, apoiem. É muito raro ver pessoas humildes hoje em dia. E ainda, né, uma atitude dessa vai encorajar a pessoa a ser cada vez mais babaca, certo? Bom, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo, certo? Na verdade, o intuito era só explicar a definição de dissonância cognitiva e citar alguns exemplos, né? Nada muito completo, mas se por acaso eu ver que o pessoal vai acabar me pedindo algo mais profundo, né? Eu vou continuar a realizar algumas pesquisas a respeito desse assunto e fazer alguma coisa mais completa. Inclusive, eu também queria até inserir aqui nesse vídeo o efeito Dunning-Kruger, mas eu acabei deixando para lá, né? Era só uma coisa simples mesmo, só para dizer para a pessoa em algum debate futuro: olha, eu fiz um vídeo explicando o que é dissonância cognitiva e você está se utilizando disso agora. E aí eu linko o vídeo para a pessoa e boa. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Até um próximo vídeo. Que eu não sei quando é que eu vou gravar, porque eu sou um cara muito preguiçoso e não tenho muito compromisso com essa porra desse canal, apesar de eu gostar bastante dele. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Fui.